Muito bem, são 10 horas e 16 minutos. Opa, o Coronel Telhada já chegou aí? Daqui a pouquinho vamos bater um papo com o Coronel Telhada, que é vereador também, né? Vamos falar aí sobre vários assuntos relevantes aqui no programa Cara do Povo. São 10h16. 10h32. São Paulo cidadão, levando a cada dia. Começando um dos quadros de maior audiência no rádio brasileiro. Aliás, eu quero aproveitar, André Matarazzo, para agradecer, né? Essa gigantesca audiência, uma média aí, ó, de 130 mil ouvintes por minuto, hein? É muita gente nos ouvindo nesse momento. Também pudera, né? Também pudera os comentários importantes, a participação é relevante do André Matarazzo aqui e convidados sempre muito especiais. Hoje não é diferente, hein? Ele é vereador, mas é muito conhecido, né? Eu admiro muito o trabalho que ele realizou na Rota, né? Ele o Coronel Telhada está aqui para conversar ao vivo com a gente. André Matarazzo conhece muito bem o Coronel, que também é vereador, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Coronel Telhada, você sabe que ele tem um nome longo, né? Pois é. Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, mas é conhecido e muito conhecido como Coronel Telhada, vereador eleito com 80 mil votos. Ô Luiz Ribeiro, 89.053 votos. O reconhecimento de São Paulo ao trabalho do Coronel Telhada. Ele ingressou em 79 na Polícia Militar de São Paulo, em 86 entrou no GAT e em seguida para a Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Em 2009 ele foi nomeado aí pelo nosso querido secretário Ferreira Pinto, na época. Foi nomeado comandante-geral da Rota, onde o Coronel Telhada ficou até 2011. E chegou em 2012, ele se filiou ao PSDB para ser candidato a vereador por insistência dos colegas de corporação e dos amigos, né? Que ele fosse e foi eleito com uma estrondosa votação. Está aqui o nosso amigo Coronel Telhada. Coronel, seja bem-vindo, parabéns pelo excelente trabalho realizado, né, na Rota, claro, e também conte pra gente aí como é que está o seu trabalho na Câmara dos Vereadores. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do André, o seu convite também para poder estar participando aqui. E estamos aí numa vida nova aí, trabalhando em prol da comunicação da cidade, né? Sim. Tudo novidade para nós, porque ficamos 33 anos na vida pública junto à Polícia Militar e de repente agora ingressando no mundo da política, a gente acaba sendo novamente recruta, né? É como se fosse o primeiro emprego, né? Após 33 anos de Polícia Militar, fui obrigado a me aposentar por causa de uma mudança na lei e agora estamos aí iniciando essa fase aí, aprendendo com os mais antigos, né? Coronel Telhada, quantos anos você tem? Olha, eu estou com 50, eu sou de outubro de 61, eu estou com 51 anos. Bom, tá um menino ainda, né, Luiz Ribeiro? Tá jovem. Deixa eu fazer uma pergunta, Coronel, porque tenho acompanhado também o seu trabalho, todos conhecem o seu trabalho na polícia, e vi que, também como eu, que conheci a cidade como secretário de subprefeituras, achei importante ir para a Câmara, e justamente faço as leis levando em conta aquilo que eu conheci no dia a dia da cidade, tenho visto o Coronel Telhada também na Câmara apontar muitos problemas que ele vivia quando comandante da Rota e agora transformando em lei. Sim. Eu vi, por exemplo, Coronel, os pancadões na periferia da capital e até em outras cidades são um grande problema, onde acontecem conflitos até mortes. No mês passado, a jovem Priscila Oliveira Pires morreu por conta de um tiroteio e um pancadão lá em Sumaré, na região de Campinas. O senhor abraçou essa causa dos pancadões, de como organizar ou como combater esse tipo de problema nos pancadões? Olha, André, durante a nossa campanha, uma coisa que eu sempre frisava para os companheiros, para o povo em geral, era o problema sério dos pancadões em todo o estado de São Paulo, mas principalmente na cidade de São Paulo nós temos muito esse problema na periferia. E nós temos que combater isso de uma maneira organizada, porque não é uma situação fácil. Você tem muita gente envolvida, você nos chamados, o pessoal até no começo chamava de baile funk, nós mudamos essa terminologia porque não é um termo correto, o termo é pancadão, porque não se ouve só o funk, existem outros tipos de música aqui, mas enfim, é um aglomerado de pessoas que acabam trazendo um transtorno muito, muito grande para toda a população. O trabalhador não pode dormir, no local dessa aglomeração você tem tráfico de entorpecente, você tem uso de armas, você tem prostituição infantil, você tem venda de bebidas para menores. Não é só na periferia, desculpe, Coronel, mas ali, eu moro aqui na Moca também tem. Exatamente, em toda São Paulo.
E esse problema aqui que houve em Sumaré, onde faleceu a jovem, é só a ponta do iceberg, né? Então o brasileiro tem uma mania, o brasileiro não tem uma conduta de segurança muito adequada, ele só vê o problema quando acontece a desgraça. Então quando morre alguém, todo mundo acha um absurdo e tal, mas esse problema já vem há anos na cidade de São Paulo. E nós abraçamos essa causa aí no sentido de minimizar, junto não só a prefeitura, mas o governo do estado também. Nós tivemos, o André e eu, mais alguns vereadores, conversando com o nosso governador Geraldo Alckmin, e levamos esse problema também. A Polícia Militar já tem atuado forte nessa parte de pancadão, nós já temos tido vários resultados positivos, mas há muita coisa para fazer ainda, e exige-se de imediato o envolvimento total da prefeitura, porque não adianta, não é uma ação de polícia somente, a Polícia Militar não vai resolver isso, é necessário uma ação de fiscalização muito forte por parte da prefeitura, por parte do PSIL, porque nós temos que lacrar bares irregulares, aplicar multas, porque o brasileiro ele aprende quando você mexe no bolso. Sim, você pode tomar 1000 atitudes, mas se você não mexer no bolso dele, ele não aprende. Então tem que se tomar providências de fiscalização muito forte. Mas é que eu falo, é a ponta do iceberg, né, André? Quando você começa a falar em prefeitura, nós temos o problema dos agentes vistores também, que está muito diminuindo. Hoje, para se fazer o mínimo de serviço em São Paulo, seria uma média de 1.200 agentes vistores. Nós temos, na realidade, só 556. Aí, se a gente for ficar falando isso aqui, nós vamos ver que nós temos muita coisa para fazer. 556 agentes vistores que têm cerca de 300 posturas para fiscalização. 300 coisas que eles têm que fiscalizar. Mas, Luiz Ribeiro, não, então, eu queria dizer o seguinte, o Coronel Telhado colocou muito bem que quando mexe no bolso, né, ou mexe no bolso, ou pega uma cadeinha, né, aí a pessoa toma consciência. Mas eu acho que o principal problema aí primeiro, muitas vezes não dá para prender aquele rapaz que vai lá e levanta o som do carro, que tem aquele som gigante, que é o caso que acontece aqui na Moca. A polícia chega lá, não tem o que fazer, não tem como prender esse rapaz, né? Agora, com relação ao tráfico de drogas, em muitos locais, os traficantes utilizam esse chamado pancadão para vender drogas, não é isso, Coronel? Olha, é um dos objetivos principais dele. Traficante é um bicho safado, né, rapaz? Ele usa qualquer lugar para fazer o tráfico de drogas, né? Mas quando você tem a grande aglomeração de pessoas, é muito mais fácil, porque além da pessoa ficar dispersa no meio da multidão, o consumo é muito grande. O jovem, ele é iludido, né? Ele acha que se ele usar a maconha, a cocaína, enfim, a droga em geral, ele vai curtir melhor, ele vai ver as coisas do mundo mais colorido, e ele não sabe o malefício que isso causa, né? Então, o jovem ele é muito atraído. Tudo bem que hoje nós não temos mais idade quanto à droga. Quando eu trabalhava na Cracolândia, aqui no 7º Batalhão, o André era subprefeito na área central, a gente lembra bem disso, né, André? A Cracolândia era um problema terrível. Lá você tinha crianças de 10 anos a pessoas de 70 anos. Então, a droga é um problema muito presente, que as pessoas só, realmente repito aqui, as pessoas só lembram quando a desgraça atinge a família. Exatamente. Mas nesse momento que nós estamos aqui falando, tem inúmeras pessoas na rua drogadas. Essa noite, por exemplo, eu estava conversando, eu vinha vindo aqui dando uma olhada no meu Facebook, inúmeras pessoas, 5, 6 horas da manhã, me passando mensagens, dizendo que não conseguiram dormir ainda. Porque a pessoa chega, abre um carro, o som em altíssimo volume, junta 10, 20, 30, 100, 200 pessoas, e aí para um outro carro e vira aquele inferno na porta da casa da pessoa, e a pessoa não consegue dormir. Quer dizer, é um absurdo isso, é só no Brasil que acho que acontece, eu não conheço muitos outros países, mas eu não entendo isso. E eu vi que o Coronel Telhado participa de uma CPI para estudar essa coisa dos pancadões e obrigar a prefeitura a tomar medidas severas nisso, não é verdade? Exatamente, nós estamos propondo nós temos uma frente parlamentar de segurança, agora foi criada a comissão de segurança também, estamos pedindo uma CPI, porque, o que eu falo, o que acontece? Muita gente acha que o bom político é aquele que cria as leis. Infelizmente, você mede um político hoje, em qualquer nível, estadual, municipal, federal, se ele faz ou não faz leis. Não é pela atuação dele. Então, é uma maneira equivocada de se medir a produtividade do trabalho de alguém. Até porque leis nós já temos muitas, precisam ser aplicadas. Eu ia falar. Nós tivemos um colega que fez, com a maior boa vontade, fez uma propositura lá na Câmara Municipal, proibindo o baile funk. A partir de hoje, está proibido o baile funk. É muito bonito isso, né? Mas não funciona. Pois é. Nós sabemos que não funciona. Agora, a lei nós já temos para tudo. Nós temos lei de proibição de uso de solo, de ocupação do solo, de venda de bebidas, de som alto. É só aplicar as leis. Eu acho muito importante estar com vocês dois aqui, Coronel Telhado e André Matarazzo, porque vocês eram do Executivo, né? Então sabem como vocês estavam em campo, né? Ou a campo, como é que se diz, né? E agora estão no Legislativo. Então, isso deve tornar a situação muito melhor e fazer com que a lei realmente seja aplicada, né, André? Claro, porque acho que tanto Telhada como eu sabemos, primeiro, a quantidade de leis inúteis que tem por aí. Segundo, o quanto o pessoal não gosta de aplicar alguns tipos de lei e como o pessoal faz demagogia em cima da tragédia alheia. Nas questões da droga, por exemplo,
Isso eu sei porque o Telhada, eu, o Coronel Camilo, trabalhamos anos em cima da Cracolândia para evitar o quê? Não era prender, como o pessoal gosta de dizer, prender viciado. Viciado é para ser tratado, é para tirar o traficante do lugar. E a gente sabe que Cracolândias não é só no centro da cidade, né, Coronel Telhada? A gente tem centenas e milhares pela cidade inteira, infelizmente, né, precisando de ação mais enérgica. Mas é que a gente fala, nós temos aqui uma audiência muito grande, milhares de pessoas nos ouvindo nesse momento. E quantas dessas pessoas, dessas milhares de pessoas, têm um problema de droga dentro da família? E outro dia eu estava vendo aqui, o André acompanhando, nós até conversamos sobre isso lá na Câmara, algumas marchas em favor da maconha. É um absurdo isso, porque a pessoa fala, pô, realmente o cigarro de maconha não faz mal, mas é ali que começa, é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Eu sou contra até bebida, eu acho que todo tipo de droga é complicado, a bebida, o cigarro, eu sou contra porque ele realmente traz problema, mas a maconha, como uma droga ilícita, ela abre portas para um futuro uso de cocaína, de um ópio, de um êxtase, e daí, meu amigo, chega até no crack, onde a pessoa, para voltar do inferno não é fácil, não. Exatamente. Aliás, essa semana, André Matarazzo, Coronel Telhado e queridos ouvintes, teve aí uma manifestação aí desses maconheiros, né, que inclusive distribuíram cigarro, distribuíram bebida alcoólica e tal, né, no centro da cidade. Quer dizer, um absurdo total, não é? Como o Coronel bem disse, não é? Começa no álcool, aí vai para maconha, depois chega uma hora que a maconha não dá mais barato, como eles dizem, aí vai para cocaína, da cocaína vai para o crack e é um inferno. Fora as consequências graves da maconha, que a gente sabe que aumenta em 300% o risco de deflagrar um processo de esquizofrenia nas pessoas. Portanto, além daquele estado de bobeira, né? Daquele estado de bobeira, você não lembra de nada. É um engano. Mas deixa eu perguntar para o Coronel Telhada, porque tem o outro lado do Coronel importante aqui da gente mostrar. Levar cultura e atividade de lazer para as áreas da periferia, Coronel, ajuda as questões de violência? O que o senhor acha? O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a violência que a gente vive hoje em alguns lugares da nossa cidade? Eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião muito própria, né? Eu falo para todo mundo, eu estou vereador, sou policial militar e penso como policial militar, minha vida toda eu me pautei nesse tipo de conduta. Então eu acho muito bacana a cultura, a arte, eu acho muito importante, de suma importância para a sociedade, mas não é só isso que vai fazer diferença. Quando nós falamos em trabalhar com as classes menos favorecidas, com periferia, com pessoas que não tiveram oportunidade, o pessoal logo quer montar um circo, quer montar um picadeiro, porque vamos ensinar a fazer acrobacia, fazer palhaçada. Eu acho que tem que ensinar primeiro uma profissão para esse pessoal. Nós somos da época onde nós começamos a trabalhar com 12, 13, 14 anos de idade. Hoje, devido a uma falsidade chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que é hipócrita, tá? Hipócrita, porque trata o jovem como totalmente incapaz. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele quer proteger tanto a criança e o adolescente que acaba criando um monstro. Porque na nossa época de jovem, eu estou com 51 anos, nós começávamos a trabalhar com 12, 13 anos. E quando você... É o meu caso também. Eu lembro que com 14 anos eu fui servente de pedreiro, sem nenhum demérito, aprendi, sofri muito, depois fui office boy, ingressei na polícia com 17 anos de idade. Então, mas hoje você, com esse problema de querer preservar o menor, você acaba não deixando o menor trabalhar. Acaba redundando nesses bailes funk. Se você pega um garoto de 13, 14, 15, 16 anos, ele não tem que levantar no sábado 7 horas da manhã para trabalhar. Ele vai levantar 2 horas da tarde, 3 horas, porque ele não tem compromisso. Então o que acontece? Ele vai ficar onde à noite? No baile funk, ele vai ficar no pancadão, ele vai ficar fazendo o que não deve na rua, porque quem tem que trabalhar cedinho não fica na madrugada de bobeira. Claro. E a periferia, o pessoal fala muito isso, vamos diminuir o problema da violência, porque como você mesmo falou, a violência não é só na periferia, no centro de São Paulo nós temos problemas incríveis de violência. Sim. Mas aí o que nós vamos falar? Vamos criar um movimento para melhorar a ociosidade do pessoal. E o pessoal só faz circo, e não é por aí. Eu acho muito importante a cultura, mas nós temos que ensinar profissão para essa juventude, temos que ensinar educação, moral, a parte de civismo que nós não temos hoje. Nós temos que fazer que o homem e a mulher, o adolescente no caso, ele valorize a si mesmo, e valorize a sua sociedade e valorize a sua vida. Então é bonito pintar, fazer acrobacia, mas não é só isso. Isso é uma parte da vida das pessoas. Então eu acho que é importante que sejam feitos em todo São Paulo movimentos para que se trabalhe o jovem, mas é importante dar uma profissão para o jovem, dar um ensinamento técnico, dar uma postura moral para as pessoas, entendeu? Isso tem que ser trabalhado muito sério.
Certo, são 10h47, você está acompanhando aqui nos 1040 da Rádio Capital, a gigante do rádio, o nosso quadro São Paulo cidadão. é líder de audiência, não é? André Matarazzo. Coronel Telhado, o trabalho na rota é reconhecido e a rota é reconhecida pela qualidade. Quando as viaturas estão nos bairros, isso cria uma sensação maior de segurança, isso todo mundo reconhece. Por outro lado, tem alguns setores aí que a gente ouve, sempre que gostam de criticar o trabalho, quem sabe por desconhecer, e chamam às vezes o pessoal, ou chamam a rota de truculenta. Qual a sua opinião? Explica para nós como funciona a rota, por que tem gente que acha que ela é truculenta, como é o trabalho, que tipo de trabalho a rota faz, onde a rota entra. Quando é que é importante a presença da rota? Muito boa pergunta, e eu acrescento que a bandidade, quando ouve falar na rota, já fala, opa, vamos mudar a estratégia, porque a coisa não é fácil, não. É bom ficar esperto, porque a rota está no pedaço. É o seguinte, a rota ela foi criada, a rota pertence ao 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, tá? Então o Batalhão Tobias de Aguiar, ele tem 122 anos. A rota é uma modalidade de policiamento, que foi criada nos anos 70. Foi criada justamente para combater o crime organizado na época, que era um crime que nós tínhamos, eram guerrilheiros, eram traidores do exército que haviam desertado, e eles faziam a luta armada contra... assalto a banco, né? Assalto a banco era de menos, era assalto a banco, era sequestro de personalidade. Tobias de Aguiar, quem foi, coronel? Tobias de Aguiar, eu vou precisar de tempo para falar tudo isso, nós temos umas 5 horas aqui hoje, né? É porque é ronda ostensiva Tobias de Aguiar, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela foi criada no dia 15 de dezembro de 1831. A Polícia Militar tem 180 anos. Quando ela foi criada em 1831, o presidente da província de São Paulo, ou seja, o governador na época, era o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Então a Polícia Militar foi criada sobre a égide de Rafael Tobias de Aguiar. Então, Tobias de Aguiar é um nome muito forte dentro da história da Polícia Militar. E em 1951, o então 1º Batalhão de Caçadores da Força Pública adotou o nome de 1º Batalhão de Caçadores Tobias de Aguiar, que é ali na Avenida Tiradentes 440. É um prédio amarelo, um prédio muito conhecido ali, a pessoa sempre passa ali e vê. Muito bonito. Então o que acontece? Esse batalhão, em 1970, criou um tipo de policiamento chamado rondas ostensivas Tobias de Aguiar. E sempre combateu forte a criminalidade, tá? E vem combatendo ao longo desses 42 anos, agora que vai completar dia 15 de outubro, 42 anos, e continua combatendo todo tipo de criminalidade e especificamente hoje continua no combate ao crime organizado, que é o famigerado, os partidos famigerados aí que cada dia estão recebendo aí a ação pronta e rápida da rota. E por ter sido criada numa época de combate ao crime organizado e agir sempre forte, a rota ficou com a fama de truculenta. Por quê? Porque a Polícia Militar, quando ela é chamada para atender uma ocorrência pelo 190, pelo telefone 190, ela atende todo tipo de ocorrência, desde a briga de marido e mulher até o gato em cima da árvore e até um roubo com um indivíduo armado de fuzil. A Polícia Militar, a Rádio Patrulha atende tudo isso. A rota não. Quando a rota ela é chamada, ela vai para a ocorrência de maior potencial ofensivo. É no mínimo um roubo com o indivíduo armado. Então a possibilidade de confronto com aquele criminoso é muito grande. Muito grande. Qual o perfil do profissional ou do policial, o que ele precisa para fazer parte da rota? Bom, para se fazer parte da rota, o policial ele tem que ter no mínimo uma experiência de anos de rádio patrulha. Ele já vem da rádio patrulha. Então, não é um policial qualquer. Ele é diferenciado. Eu sempre falo, o policial de rota ele é voluntário 2 vezes. Ele é voluntário para ingressar na Polícia Militar e ele é voluntário para ingressar na rota. Ninguém vai buscar ninguém no quartel, né? Ele se apresenta como voluntário, ele passa por uma seleção. Quando ele chega no batalhão, ele fica 1-2 meses na guarda do quartel, puxando guarda, ele não vai para a rua. Depois da guarda, ele vai para o estágio de viatura, onde ele aprende toda a parte de técnica, de uso de armamento, de embarque, desembarque, de abordagem. E aí ele vai para a rua, onde ele vai trabalhar de estagiário na viatura. Esse estágio pode demorar até 6 meses. Depois que ele for considerado apto pela própria tropa e pelos testes que nós fizemos lá dentro, ele passa a ser um policial de rota, passa a envergar o braçal de rota, que é um braçal que a gente usa preto de couro. Muito bem, são 10h51, para a gente encerrar. Chega aqui uma pergunta de um ouvinte, André Matarazzo, queridos ouvintes. Ele é de Itaquera e não quer se identificar. Disse que na Coab de José Bonifácio, na rua Virgínia Ferne, a Polícia Militar tem intensificado as operações para combater os pancadões de lá. A multidão até se dispersa na hora, porém se transfere de local. Vão para a Avenida Najib Farah Maluf, altura do número 200, que aliás fica em frente ao DP, número 103. Nesse caso, teriam de ser 2 operações, ele pergunta. O que ele pode fazer, Coronel Telhado, e para quem ele deve enviar esta reclamação?
Olha, o ideal sempre que tiver esse tipo de reclamação é procurar o policiamento de área. Nós procuramos o capitão, comandante da área, sempre, primeira providência é falar com o pessoal de área, né? E fora se exigir a postura, exigir e manter, porque muitas vezes a pessoa reclama da polícia, mas ele não passa informações. Ele acha que a polícia é obrigada a adivinhar o que está acontecendo. Então é importante a participação da polícia na informação. A informação é tudo para o policial. Ou através do 90, através do 181, diz que denúncia é muito importante. Não precisa se identificar não também, precisa né? Se identificar, não há necessidade, mas é importante passar essa informação para que a polícia possa, baseado nisso, agir. Então, e se for o caso, até órgãos da prefeitura do estado que possam vir ajudar também. Ok. Coronel Telhada, você como comandante da rota que foi e também PM de carreira, qual é a sensação, quer dizer, um profissional da PM que trabalha na rota, ele não tem medo quando ele sai para uma missão? Medo todo mundo tem, né? Nunca vi um homem que não tem medo morre. É muito normal a gente ter medo. Você tem que aprender a dominar o medo e para isso você é um profissional. Você tem que ter técnicas de combate ao crime, você tem que ter um preparo psicológico. Eu fui baleado 2 vezes, fui baleado em 90, fui baleado em 95. Participei de inúmeros tiroteios. Em 2010 eu sofri um atentado na porta da minha casa. Fui alvejado com 11 tiros por ser comandante de rota, fui atacado pelo crime organizado, e a rota hoje, todo policial de rota, ele praticamente, ele passa a ser um alvo em potencial, e as pessoas não percebem isso. Então as pessoas querem o policiamento de rota, o pessoal quer a polícia na porta, só que a população tem que aprender a compreender a polícia e a apoiar a polícia. Nós sabemos que uma corporação com 100 mil homens tem inúmeros problemas. Claro. Eu sempre falo, Cristo teve 12 apóstolos e um dos 12 deu problema. Você imagina uma corporação com 100 mil homens, quantos problemas nós temos. E o policial, ele vem do povo. O policial vem da nossa sociedade. Ele vem com problemas. A polícia não faz ninguém santo. A polícia não faz virar ninguém anjo. Então, é isso que a população tem que entender, aprender a confiar na polícia e fazer com que a polícia trabalhe da maneira que eles queiram. Mas como? É preciso apoio, é preciso confiança, é preciso a população sempre estar junto com a sua polícia. Muito bem, Coronel Telhada. Lamentavelmente, nosso tempo está esgotado. Excelente entrevista, né, André Matarazzo? Sem dúvida, nós vamos trazer o Coronel Telhada aqui depois também para ele falar um pouco mais sobre os projetos de lei importantes para a gente mobilizar a sociedade em apoio. Falei, vai precisar de umas 5 horas para a gente conversar aqui. 5 horas é pouco, né, André? Mas eu queria agradecer muito ao Coronel Telhada, tem feito um trabalho bonito também na Câmara, uma pessoa de sensibilidade, inteligente e com uma folha de serviços prestados aqui para o nosso estado bastante grande. Muito obrigado, viu, Coronel? Obrigado, André. Obrigado pelo convite, viu? Coronel Telhada, muito obrigado também. Um grande abraço, boa sorte lá na Câmara. Obrigado. E conte com a gente aqui para divulgar seus importantes projetos e volte sempre, tá? Contem comigo, também estou à disposição lá na Câmara Municipal. Coronel Telhada, um grande abraço, 10h55. São Paulo, cidadão.